Saudações a todos os que estão assistindo ou ouvindo esse episódio de Diálogos com a Inteligência. O tema de hoje é a esquerda. A esquerda é identitária? Eu sou Cristian Leite, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do canal Meio. Você conhece o Meio? Você conhece a inteligência? Pois é, pergunta nova. Insight Inteligência é uma publicação que reflete em seus artigos e ensaios o que há de mais pulsante na intelectualidade brasileira. Trata-se de um espaço dedicado a discutir a fronteira das ciências humanas, filosofia, economia, história, artes, cultura de uma forma geral. Sempre de um ângulo e uma abordagem não convencional. A revista se notabiliza também por seu apurado senso estético e design criativo e principalmente pela sua modéstia, né? Claro, modesto como eu. Você pode acompanhar todas as novidades da revista Inteligência através de redes sociais. Diálogos com a Inteligência é fruto da parceria entre a Insight e o Meio. Esse programa tem como objetivo ampliar a oferta de conteúdos e qualidade para o público do canal Meio e expandir temas abordados na revista Inteligência para formatos digitais. Hoje vamos fazer uma pergunta. A pergunta que não quer calar. A esquerda é identitária? Para responder ou tentar responder essa questão, temos aqui entre nós sociólogo Luiz Augusto Campos, da melhor instituição de ciências sociais do Brasil, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ. Obrigado pelo convite. Esse cara aqui é um dos maiores especialistas do país sobre desigualdades raciais e de cor. Na Inteligência, ele publicou artigos nas edições 94, 67 e 63. No número 94, inclusive, foi a capa da revista com o artigo Por que precisamos de uma diversidade na ciência, né? Foi esta maravilha aqui. Tchan! Agora reparem também, além desse artigo que foi o último, ele escreveu um artigo anterior que se chamou A Raça dos Ineleitos, que foi nesse número. E nessa aqui, vou ver qual é a capa mais linda que a outra, né? O Pardo como Dilema Político, que diz o nosso camarada aqui que até hoje é o artigo que é mais citado dele. Mais lido. Mais lido? Mais lido. Como diria Zé Muro de Carvalho, antes mais lido do que mais citado. Ele falava isso. Né? Então, essas revistas maravilhosas não estão à venda, infelizmente para vocês, mas podem ser acessados a todos através do site www.insight.com.br. Lá no site você também pode se inscrever para receber gratuitamente a newsletter, que leva temas pulsantes diretamente para o seu e-mail. Vamos começar do começo, que eu acho que é o que angustia a todos, os que acham que sabem que não sabem e os que desconfiam que não sabem do assunto. A gente ia falar, ou vai falar do problema da diversidade na ciência, mas eu acho que tem muita confusão conceitual sobre igualdade, diversidade, isso mistura com a ação afirmativa. Eu vejo gente na imprensa, gente gabaritada às vezes se pronunciando, misturando termos, desconhecendo de legislação. Eu acho que é preciso ter uma espécie de um guia geral para conseguir, até nem para se posicionar sobre o assunto, não, é só para entender mesmo. Né? Assim, o sujeito culto sabe que o que caracteriza a esquerda, historicamente, é a busca por maior igualdade substantiva. Que, historicamente, a busca por maior igualdade substantiva se tratava de simplesmente não reconhecer que bastava a liberdade genérica e a igualdade perante a lei. Que a igualdade perante a lei, por si própria, não trazia melhor qualidade de vida na medida em que as desigualdades sociais eram muito grandes. E aí aparece a organização do movimento do trabalhador, né, as reivindicações da classe operária, enfim, no final do século XIX, né, essa coisa da emergência da sociedade de classe. E a demanda da esquerda sempre foi uma demanda igualitária do ponto de vista econômico, salarial, que se refletia, obviamente, em demanda também de saúde, de educação pública, essas coisas todas. Quando foi que a gente tem uma espécie de virada
dessa esquerda tradicional? Eu tenho a impressão que essa esquerda todo mundo conhece, mas essa nova esquerda que faz uma demanda em termos de igualdade racial é uma coisa um pouco mais recente. Por que ela aparece, quando ela aparece e como ela aparece? Bom, eu acho que essa, para começar, é uma excelente pergunta, como em geral as perguntas que você faz. Na verdade, são 3 perguntas, uma só. Excelente pergunta, normalmente quando a gente fala assim, uma excelente pergunta, porque a gente sabe a resposta, né? Mas ufa. Essa é uma excelente pergunta porque eu acho que a resposta dela é muito complexa. Ela é foco desse livro que eu estou escrevendo agora, que provavelmente vai ficar pronto daqui a uns 20 anos. Que bom. Se eu continuar nesse ritmo. Eu vivi até lá para ler. Mas eu acho que a gente tem uma história muito tortuosa aí, mas muito interessante para a gente entender como esses novos conceitos, ou como a esquerda, ou como uma parte da esquerda passa a reenquadrar conceitualmente o que ela busca, como ela vê o mundo. Então, nessa história que você contou um pouco, ali mais ou menos até metade do século XX, 1950, 1960, você tinha uma certa convergência nessa ideia de que o compromisso fundamental da esquerda era com a igualdade. Isso era interpretado de vários modos. Você tinha desde um comunismo mais radical, que entendia a igualdade como sinônimo de liberdade, então só a igualdade. Enquanto houver um homem desigual em relação a outro ser humano, não haverá liberdade para ninguém, então por isso que a igualdade está intrinsecamente ligada a isso. Até versões mais moderadas, né? A social-democracia, que pressupunha, olha, a gente precisa de uma igualdade de bem-estar básico, né? Então não é que todo mundo vai ser igual, a desigualdade vai sempre existir, mas acesso à saúde, acesso a uma educação básica, esses elementos têm de ser universalizados. Eu acho que isso começa a mudar quando diferentes realidades, onde essa esquerda, de certo modo, avançava, começam a enfrentar problemas que não se encaixam nesse enquadramento. Exemplos concretos. Então, Estados Unidos. Estados Unidos é um país onde esse debate sobre liberdade e igualdade é um debate que é feito desde os Founding Fathers, né? E ali, em meados do século XX, você tinha um acúmulo desse debate muito grande. Você tinha, por exemplo, o New Deal, que era uma política que pode ser vista como uma política de estado de bem-estar social, década de 30, 40. A contestação do New Deal por vertentes que diziam, olha, ele tira dinheiro da livre iniciativa para distribuir para quem não merece, isso reduz a igualdade, reduz a desigualdade, mas reduz a liberdade também, como isso se dá. E aí você tem um pequeno fato incômodo, que é o fato que os Estados Unidos, que tentava se colocar como panteão da liberdade e da igualdade, tinha que lidar com as leis segregacionistas raciais. Então, esse país, como uma constituição que o país pretendia que fosse admirada pelo mundo, é preciso dizer que a gente já tem aí o final da Segunda Guerra, a Guerra Fria, e os Estados Unidos se colocando como uma solução para o mundo de modo geral, tem que lidar com esse fato incômodo de que você tem pessoas que são proibidas de usar o mesmo bebedouro do que outras pessoas, que tem lugares no ônibus. É um apartheid, chamado período das leis de Jim Crow. E isso coincide com o processo de descolonização também na África, né? Exatamente. Na Europa você tem esses debates também, em outro enquadramento, né? O Estado social-democrata mais forte, ideias mais redistributivas mais fortes e etc. Só que na Europa, os países da Centro-Europa, sobretudo, né? França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, têm de lidar com o fato de que eles extraem grande parte do conforto do bem-estar deles do processo de colonização dos países africanos. Isso tudo estabelece um caldo para movimentos que vão dizer o seguinte, olha, essa igualdade redistributiva econômica que uma parte da esquerda coloca como sendo a solução para tudo, ela esconde uma série de outras desigualdades que não são tratáveis somente com esse enquadramento. Agora, esses movimentos são muito plurais. Então, se a gente pegar o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, que tem na figura do Martin Luther King a sua principal liderança, digamos assim, ou pelo menos a mais famosa. O Martin Luther King, isso hoje pode soar polêmico, mas é quase consensual nos estudos sobre o seu pensamento, ele era, na maior parte da sua trajetória política, um liberal, né, uma pessoa que estava reivindicando direitos civis, ou seja, uma igualdade jurídica, que no caso dos Estados Unidos só vem com a Lei de Direitos Civis no final da década de 60, e ele estava reivindicando, em grande medida, igualdade. O problema é que os direitos civis vêm, e o Martin Luther King dá uma entrevista muito interessante, dizendo assim, olha, eu tive um sonho. O sonho que essa sociedade realize
o seu objetivo de tornar todos os seres humanos iguais. Só que esse sonho se transformou em pesadelo, porque, na verdade, os direitos civis vieram e a sociedade continuou segregada. Então, a segregação foi proibida, mas os bairros continuaram guetificados, as discriminações continuaram acontecendo. E aí esse movimento pelos direitos civis começa a se questionar, uma parte dele, sobre o que tem que ser feito, então. E daí emergem as ações afirmativas nos Estados Unidos. Para você produzir a igualdade, você tem que dar mais a quem tem mais desvantagens. Como é que você faz isso? Você precisa diferenciar os grupos. Tá, e aí emerge a diferença. Tá, isso é depois do assassinato do Martin Luther King. Então a gente tem sobretudo sim. A gente tem, na verdade, uma espécie de uma escada. A gente primeiro tem o reconhecimento da igualdade formal perante a lei, né? Que, do ponto de vista jurídico, brancos e negros devem ser tratados pelas mesmas leis. Isso. No segundo momento, você tem a percepção de que isso não basta e surgem as ações afirmativas, mas eu acho que ainda dentro do paradigma liberal. Sim. Ou seja, na sequência do pensamento, genericamente falando, do Martin Luther King. Sim. Se a gente pegar a expressão ação afirmativa, ela vem de uma ordem executiva do John Kennedy, logo que ele é eleito. E essa ordem executiva, ele está basicamente dizendo o seguinte, o governo não vai estabelecer contratos com empresas que discriminam racialmente em termos de gênero também. E ele faz isso como uma sinalização para o próprio Martin Luther King e para o movimento pelos direitos civis, dizendo, olha, eu estou aqui me colocando como presidente que vai ajudar esse processo a avançar. Talvez não precise ser dito que, assim, Kennedy assassinado, Martin Luther King assassinado. Quando a gente vai para o início da década de 70... Robert Kennedy assassinado, enfim, a lista de militantes dos direitos civis ou de políticos envolvidos nisso, que foram assassinados, é infinita. Quando a gente vai para o início da década de 70, você já tem uma série de ações afirmativas operando nos Estados Unidos no paradigma dos direitos civis. Só que isso é difícil de ser compreendido naquele momento. Então, o que a gente quer? A gente quer a igualdade entre todos os cidadãos. Mas, para isso, a gente vai estabelecer uma cota específica em determinadas empresas e etc. É muito curioso que, em relação aos Estados Unidos, não sei se convém a gente falar muito da história de lá, mas as ações afirmativas avançam, sobretudo, no governo Nixon. Então, o Nixon era um cara próximo do Martin Luther King, que se elege numa condição muito complicada, porque ele não tem o voto dos negros do Sul, ele tem 1% de diferença acima do segundo colocado, que foi o vice do Kennedy, o vice do Johnson, Humphrey Hubert, eu acho. E aí, Hubert Humphrey. E aí ele diz assim, olha, como é que eu vou conquistar esse eleitorado? E aí ele começa a mudar esse projeto mais uma vez. Ele diz o seguinte, olha, os Estados Unidos viviam um período longo de rebeliões urbanas, sobretudo em guetos negros, rebeliões pesadíssimas. O Lyndon Johnson chega a organizar uma comissão para explicar o que estava acontecendo, e ele diz o seguinte, só tem um jeito da gente controlar essas rebeliões, é dando progresso e empreendedorismo para a população negra. Então, de novo, ele pega essas políticas e conecta a uma lógica que a gente poderia chamar hoje de neoliberal e etc. Então, você ainda tem aí enquadramentos liberais sendo aplicados a essa lógica. Mas a ideia de que você tem que diferenciar para atingir a igualdade era uma ideia nova naquele momento, né? A igualdade liberal pressupunha o paradigma da Revolução Francesa. Ou seja, sim. Igualdade formal, todos poderão ser o que quiserem, se tiverem mérito suficiente. Sim, você já está falando como é que estão aparecendo as ações afirmativas. Exatamente. Né? E esse novo ideário dessa nova esquerda, que depois vai ser chamada de nova esquerda. Isso depois tem a ver com outros motivos também. Então, 68, por exemplo, está acontecendo uma revolta, sobretudo estudantil, na França. Estudantes se revoltando, uma revolta bastante massificada, aliados com operários. Qual é o papel dos estudantes nisso, né? Ou seja, a ideia de que a revolta ou a revolução seria feita por operários e etc. Maio de 68 tem todo um movimento pelo direito à sexualidade, por exemplo, né? Isso tudo faz com que esse ideal de igualdade seja complexificado e emerja uma certa reivindicação que demanda a diferença. Talvez o grande problema... essa é a nova esquerda. O problema nova esquerda. O problema é que essa nova esquerda são muitas coisas. Tá. Mas na verdade eu estou falando de nova para se diferenciar da antiga, e a gente está falando da antiga, é aquela que surge com
Com o New Deal, com o Roosevelt, né, que tá por ali, que tem Com o Estado de Bem-Estar Social Europeu. Que tem esses horizontes da igualdade. Exatamente, né? social-democracia. Isso, e aí que dá no Martin Luther King, e aí tem uma de virada. Então, esse momento de virada não teve. O que você teve são coisas incrementais que vão produzindo novas esquerdas. Então, por exemplo, uma nova esquerda muito importante na Europa é a ambientalista. Então, os ambientalistas começam a dizer, olha, todo esse aparato social-democrata, tanto a direita quanto a esquerda, dependem de uma exploração desmesurada do meio ambiente. Então, sim, mas essa nova esquerda, ela traz novas pautas, enfim, todas dizem respeito a alguma coisa de equalização, sim, que se diferencia da esquerda antiga. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Aí surgem as ações afirmativas. Sim. Mas isso já como obra da nova esquerda? Ou não? No Ocidente, a gente pode dizer que sim, né? Mas, na verdade, ações afirmativas existem há muito tempo na Índia. A Índia tem as primeiras experiências com ações afirmativas na década de 30. Também na discussão no âmbito dos direitos civis indianos, né? Gandhi tem um grande debate sobre as ações afirmativas lá. Ele era mais contra, mas aceita um determinado modelo, etc. A questão é que a esquerda e a nova esquerda no Brasil passam ao largo do debate de ações afirmativas até ontem, historicamente, que é os anos 2000. Né? Então, se a gente pensar assim, o que é a antiga esquerda no Brasil? É a esquerda social-democrata, etc. O que é a nova esquerda no Brasil? A nova esquerda no Brasil se atrela a essa antiga esquerda. Então, se a gente pensar o Partido dos Trabalhadores, era um partido que juntava os né? Ex-trotskistas, ex-stalinistas, ex-não sei o que lá, ou seja, pessoas ligadas a uma vertente mais radical da esquerda, uma esquerda social-democrata e movimento feminista, movimento, naquela época se chamava GLS, né? Movimento LGBTQIA+, e movimento negro. Mas é engraçado, acho que no manifesto do PT, em 1980, essa turma já está toda mais ou menos contemplada, não com o linguajar de hoje, né? Toda mais ou menos contemplada. Que é uma coisa de lutar pelas mulheres, pelos índios, pelos negros, esse pessoal já está colocado ali, mas não tem ali a sua afirmativa ainda. Não. Pois é, isso aparece também no Darcy Ribeiro, nos livros dele, mulheres, negros e tal. Quando é que essa agenda chega e como é que ela chega? Ela começa a chegar no Brasil, de modo mais contundente, com algumas lideranças do movimento negro. Então, e a coisa da diversidade? Quando é que tem a mudança do paradigma da igualdade para a diversidade? Então, uma primeira questão que eu colocaria é, existe a mudança desse paradigma? Existe em alguns setores da esquerda. Então, por exemplo, Abdias Nascimento é o primeiro parlamentar a propor projetos de ação afirmativa. Então, lá em 83, ele é deputado e ele vai lá e estabelece diferentes projetos de ação afirmativa nas eleições, nos concursos públicos, no ensino superior e etc. Ele chama essas ações afirmativas de políticas compensatórias. Então, ele ainda está no enquadramento próximo dessa ideia de equalização de oportunidades. O que eu acho que existe, e aí é uma coisa complicada da gente avaliar, é que uma parte da esquerda que não me parece a majoritária ou a maior, transforma a diferença ou a diversidade como um fim em si mesmo. Isso acontece também para uma parte da direita. Outra parte continua achando que, na verdade, a gente não tem que falar desses assuntos, isso é identitarismo, o que importa é a igualdade material, etc. Tem uma parte do meio, que me parece a mais interessante, que vai dizer o seguinte: o objetivo é a gente mitigar as desigualdades, é diminuir as desigualdades. Mas como é que a gente faz isso sem identificar quem é vítima dessas desigualdades? Então, para produzir igualdade, eu tenho que demarcar as identidades de quem é vítima dessas desigualdades. Porque aqui, e esse talvez seja um elemento importante, há uma compreensão mais complexa das desigualdades como algo gerado pelo sistema capitalista, né, que produz desigualdades, pelas relações de exploração, mas como algo gerado por uma dinâmica particularmente social, que é a discriminação. Então, se a sociedade sistematicamente discrimina um grupo, como é que eu compenso essa discriminação sem identificar esse grupo discriminado? Isso produz o momento que a gente vive hoje, essa complexidade desse momento. Então, grupos que defendem políticas específicas para grupos específicos, eles podem estar elogiando a diferença e dizendo, olha, a diferença e a diversidade têm um valor em si, ou eles podem estar elogiando a diferença como um meio para se chegar à igualdade. Isso convive nos debates sobre a esquerda. Ficou muito abstrato? Não. Eu acho só que seria interessante se você conseguisse descrever melhor esses grupos. Vamos lá. No Brasil ou no mundo? Não esquece o mundo, é no Brasil. Então,
No Brasil, particularmente, você tem o grupo e você tem o grupo enquanto categoria de acusação. Então... Não, você pode contar tudo que grupo é o grupo, o que é o que é, Tá. E depois dizer como é que quem está fora, olhando de fora, e não gosta, grupaliza esses grupos. Mas aí é que tá, eu acho que tem um debate que às vezes perde o... Eu tava brincando esses dias, que alguém me virou um jornal... Alguém falou numa mesa de bar uma frase que todo mundo já deve ter ouvido, que é assim, porque agora o movimento negro tá querendo preencher a lacuna. Porque agora o movimento feminista inventou, e quando me falam isso eu sempre digo assim, me passa então o telefone do movimento negro, porque facilita a minha vida, eu também fico sabendo o que é. Isso é uma mistificação. O que existe no Brasil se a gente pensar, por exemplo, movimento negro, década de 80, por exemplo, ele se reorganiza no final da década de 70, ele é um movimento profundamente ligado a direitos civis. E, portanto, dessa perspectiva, pode ser acusado ou pode ser definido como um movimento de ideias liberais igualitárias. Né? O que o movimento negro na década de 80 demandava? Demandava igualdade salarial, demandava leis fortes contra a discriminação, demandava acesso à educação, demandava fim do que se chamava na época, que se chama, hoje tem vários debates, mas genocídio da população negra. Como é que isso tinha que vir? Isso tinha que vir do Estado. O Estado ia fazer políticas contra isso. Isso é um elogio em si à diversidade? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é usar a diferença para produzir igualdade. Para distribuir direitos para a população negra, eu tenho que identificar a população negra. Sim, quer dizer, tem um horizonte comum ali. Tem um horizonte comum. Tá. Tem um horizonte comum. Mesma coisa em relação ao movimento feminista, quase a mesma coisa em relação... Um pouco assim, eu quero ficar igual àquele outro que está em melhor posição do que eu. Exatamente. Que é uma posição, digamos, da esquerda tradicional, do liberalismo mesmo. Exato. Tradicional, né? Exato. Então, assim, não à toa esses movimentos fizeram parte, por exemplo, da fundação do PT, naquele momento, sem grandes polêmicas. Depois, no final da década de 80, começam a surgir algumas polêmicas. Então, por exemplo, para falar o nome de uma liderança importante, Lélia Gonzalez foi filiada ao PT. E ela se desfilia e faz uma carta de desfiliação dizendo o seguinte, olha, o PT não entende o racismo. O PT não entende que o racismo está na base da sociedade brasileira. Ela depois migra para o PDT, enfim, morre precocemente, mas isso já é um momento de rusga, digamos assim. Se a gente for para a história do movimento feminista, você tem vários momentos disso. Por quê? Porque começa a surgir a ideia de que, na verdade, essas pautas são pautas particularistas. Então tem uma tensão importante da relação entre PT e movimento feminista na pauta sobre o aborto, em que algumas pessoas importantes do PT naquele momento vão dizer assim, essa pauta sobre o aborto é uma pauta particularista, ela é uma pauta de costumes. E o movimento feminista diz assim, olha, a gente defende a regulação legal do aborto porque mulheres estão morrendo, porque estão fazendo aborto ilegal e etc. A mulher que é rica faz aborto onde quiser. Chamar isso de pauta de costumes ou pauta particularista é não entender o problema. Só que esse argumento ele se autonomiza. Então emerge uma ideia, sobretudo enquanto categoria de acusação, que existe uma nova esquerda centrada na diversidade, independentemente da igualdade. Que está pensando em direitos específicos, porque está pensando em costumes e identidades específicas, que é o que hoje as pessoas chamam de identitarismo. A minha dúvida, e ela em parte é uma dúvida, em parte é uma dúvida retórica, no Brasil existe um movimento forte que defende o direito às diferenças pelas diferenças e que não está conectado a uma luta por alguma igualdade no horizonte? Eu particularmente acho que não. Em outros países isso existe. Então, nos Estados Unidos existe. Você tem movimentos, como os Estados Unidos é um país federalista muito liberalizado, você pode montar uma comunidade que defenda qualquer coisa. Então, você tem movimentos, por exemplo, que defendem comunidades diferentes, com práticas culturais diferentes, né? Então, uma parte do movimento negro defende o chamado autonomismo negro. Então, nós vamos ter comunidades negras que vão viver autonomamente, não vão participar dessa sociedade e tal. Isso no Brasil eu acho muito marginal e acho que não é a tônica dessa nova esquerda brasileira. Então a primeira tradicional, a segunda seria o quê? O Abdias, você falou? O Abdias, certamente. Tá, então o Abdias, e aí depois seria essa posição da Lélia. Não, a Lélia e a Abdias eu acho que estão juntos. Ok. O meu ponto, Cristian, é que essa terceira vertente, eu acho que ela não é tão forte no Brasil. Embora ela seja forte
na voz de quem acusa, na voz de quem... Então, quando você vê a crítica à esquerda que se faz hoje, qual é a crítica principal? Identitaristas. O que quer dizer identitarismo? Eu tenho dificuldade de entender, mas quase sempre é. Essas pessoas estão preocupadas com os seus interesses específicos. Estão preocupadas com os seus costumes específicos. Querem direitos específicos para poderem, sei lá, vestirem as suas roupas do jeito que... terem práticas culturais determinadas, etc. Eu acho que isso é uma visão míope de como a esquerda se organiza. Tá, eu não sei. Eu, às vezes, acho do lado de fora, não estou discordando não, estou só tentando entender o que é a visão externa. Talvez haja 2 pontos, talvez, eu não sou especialista no assunto, mas acho que tem 2 pontos que talvez marquem mais a crítica. Uma seria essa que você não vê, na verdade. Estou dizendo que você vê ou não vê, está cego ou não está. Estou falando só que não está marcado, que você não percebe, que você não vê como válida, que é essa ideia da falta do horizonte comum. De que lá na frente vai equalizar. Você está dizendo, no fundo, que esse grupo, ao contrário do que se diz, ele tem no horizonte a igualdade. Não. Eu estou dizendo que, assim, o terceiro grupo, a gente vai ficar segundo, terceiro. O terceiro grupo é o que a gente categoriza como identitarismo. O que eu digo que no Brasil ele não é tão forte. Ao contrário do que uma certa direita ou centro-direita. O que você está querendo dizer, então, é que esse grupo que não é tão forte acaba levando a fama pelo... Exatamente. Ele acaba sendo tomado pelo todo, para quem está de fora. Eu acho que o que deixa mais claro isso é assim, vamos pensar qual é a função das cotas raciais, por exemplo. Então, o Brasil tem o segundo maior sistema de ação afirmativa do mundo, tem o maior sistema de ações afirmativas raciais do mundo, muito maior do que o dos Estados Unidos. Qual é a função da cota racial? Você pode ter 2 interpretações que acompanham esse segundo e terceiro grupo. Uma interpretação é a seguinte: a cota é um direito especial para um grupo afro-brasileiro que quer ter possibilidade de tornar os seus costumes e modos de vida mais presentes na sociedade. Eu acho que a cota não tem esse objetivo. A cota tem o objetivo de identificar a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros, você equaliza essa desigualdade de oportunidades via cota. Para isso acontecer, eu tenho que diferenciar as pessoas. Eu tenho que saber quem é negro, quem vai aparecer. Essa questão das cotas não me parece que perde o horizonte da igualdade. Não perde. Ela está ali, está no horizonte Esse da é o ponto. igualdade. Pois é, eu não estou nem discutindo a questão das cotas, não. Eu estou querendo falar mais dessas cisões dentro do movimento que me parecem mais interessantes. Entendi. Na medida em que as pessoas, boa parte das pessoas que não entendem do que se trata, aparentemente, pelo que eu estou entendendo, tomam a parte mais radical, não sei se eu posso dizer assim, a parte mais... Como sendo o todo. Desigualitária, digamos assim, como buscando a diferença e não a igualdade. Isso, a diferença pela diferença, como disse A você. diferença pela diferença, exatamente. Pois é, isso é interessante destacar não digo quem seria, mas assim, que esse seria um grupo menor, mas ele é mais barulhento. Eu não acho nem que ele é mais barulhento, eu acho que ele é um grupo que habita, sobretudo, a mente de quem acusa. Então, mas esse grupo existe ou não existe? Ou é uma fantasma de acusação? Veja, na sociedade existe de tudo. Então, Sim. eu posso dizer assim, não existe. Alguém vai descobrir uma organização ou uma ala de algum movimento negro específico, ou uma ala do movimento feminista, ou uma parte que vai dizer assim, não, esse grupo defende a diferença pela diferença, é contra a igualdade. Esse grupo existe. Tem uma entrevista dada pelo Ricardo Henriques, quando ele foi secretário de Direitos Humanos no governo da Benedita. E aí o Ricardo Henriques, enfim, nessa entrevista, Ricardo Henriques, um economista, branco, enfim, importante, fez estudos importantes sobre desigualdades raciais. E aí perguntam para ele, falam assim, qual é o objetivo do governo Benedita, primeira governadora negra e etc e tal, e ele dá uma resposta longa e lá no meio ele diz algo do tipo assim, o nosso objetivo é lutar contra esse ideal republicano da igualdade pura e simples. E as pessoas pegam essa entrevista e dizem assim, olha só, é um multiculturalista que defende a diferença pela diferença e essa utopia de na África do Sul eles chamam isso de Rainbow Society. Cada um está num grupo, cada um está num gueto, todo mundo tem uma cor, todo mundo tem uma sexualidade, etc e tal. O ponto do Ricardo Henriques não era esse. O ponto do Ricardo Henriques era dizer que o ideal da igualdade republicana é um ideal de igualdade formal. É preciso ir para o mundo material. Agora, ele foi acusado de ser esse grupo que elogia a diferença pela diferença. Então, se eu perguntar
Se eu perguntar para as pessoas que, por exemplo, estão dizendo o identitarismo... Entendi, que na verdade ele estava dentro do paradigma liberal Claro. social, social-democrata, Exato. aprofundando, na verdade, aquilo que era uma diferença. Quer dizer, você tem a classe social e, de repente, dentro da classe você descobre a desigualdade dentro da classe, Exato. desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de orientação sexual, né? E aí ele é tomado como alguém que está fazendo uma apologia, uma apologia da fragmentação e da tribalização por si próprio. Exato, exato. Eu acho que esses são movimentos fortes em outros países. Existem outros países em que isso é muito forte. Se a gente pegar na história dos Estados Unidos, por exemplo, Malcolm X. Malcolm X era um nacionalista negro. Ele defendia a criação de uma nação negra. Inclusive com compras de terras nos Estados Unidos. Enfim, você tinha soluções mais mirabolantes, etc. Isso existe no mundo. Isso existe no Brasil? Isso é relevante no Brasil? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não. Evidentemente, alguém pode me convencer do contrário. O que você acha que suscita, quais são os fatos que suscitam essa impressão externa, ou essa convicção externa de que esse grupo existiria? Porque eu vejo, esse era outro ponto que eu queria levantar, que é o fato do fenômeno do cancelamento. Tá. Eu estou de novo perguntando aqui com uma certa... Não é bem ignorância. Eu vejo essas coisas acontecendo e eu não sei se isso é um método de um grupo, eu não sei o que é, eu não sei bem o que é isso do ponto de vista da teoria. Entendi. Do ponto de vista teórico, se isso é um método, se isso é quem pratica esse método, se isso é algo deliberado, por que em geral isso opera aparentemente dentro do próprio grupo e não para fora do grupo. Parece que é uma espécie de um mecanismo para forçar a coesão de um grupo que aparentemente está se descosendo, ou para manter pessoas que são simbolicamente relevantes no grupo para se manter. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, eu acho que você, na sua pergunta, você já coloca os elementos de resposta. Todo grupo político com estratégias políticas precisa formar uma identidade política. Então, isso pode ser um partido, pode ser um movimento social, etc. Ou seja, se a gente quer coisas similares, a gente não pode se juntar apenas pelas coisas que a gente quer. Existem outras identidades que vão participar daquilo. Então, existe sim um trabalho identitário de todo o movimento social, de toda articulação de representação de grupo. O que eu acho que acontece são dois fenômenos que explicam por que a reação a essa esquerda vai muito pela crítica ao identitarismo. Uma é essa maior visibilidade desse trabalho de identidade. Então, assim, veja, o Brasil foi um país que negou durante toda a sua história moderna, né, o seu racismo. O trabalho de denúncia do racismo implica em, primeiro, dizer que tem racismo, e, em segundo, dizer que as pessoas negras têm de se juntar contra esse racismo. Beleza, mas o movimento negro vai se juntar para lutar contra o racismo, mas não existe mais nada que una. E aí você tem todo um trabalho. A história de escravidão, resgate das práticas, das culturas ou religiões afro-brasileiras, década de 80, 90, você tem a emergência dos blocos afro em Salvador. Existe um trabalho identitário que é feito nisso. O que eu acho é que, muitas vezes, se resume o trabalho de um movimento antirracista ou de um movimento negro a esse trabalho identitário, e dizendo assim, o que o movimento quer é um grupo como o Olodum. Mas, na verdade, aquilo é um meio de uma expressão artística para produzir liga política para buscar a luta antirracista. Então, eu acho que existe esse movimento. Eu acho que existe um outro movimento da própria crítica, que é o seguinte: seria muito mais fácil a nossa vida se a gente simplesmente pudesse dizer existe uma desigualdade fundamental e como a gente dilui essa desigualdade fundamental. Ou, se a gente diluir essa desigualdade fundamental, todas as outras vão desaparecer. O problema é que a história prova o contrário. Então, existe um certo incômodo, eu acho, aí é uma crítica mais interna, de parte da esquerda, ao se colocar possibilidades de mitigação de desigualdades socioeconômicas, diminuição dessas desigualdades, surge alguém dizendo assim, mas e aí, como é que ficam os negros? E como é que ficam as mulheres? E como é que fica a população LGBTQIA+. Isso exige muito em termos de complexificação, de desenho de política pública, etc., que o Brasil também é bem avançado, isso precisa ser dito, e que acaba gerando uma certa insatisfação, do tipo assim, lá vem esse povo de novo, entendeu? Se a gente pensar, por exemplo, vou dar um exemplo de política pública que engloba isso, que é uma política que tem a igualdade como horizonte, e que está nesse paradigma. Bolsa Família. Acho que ninguém diria que Bolsa Família é uma política identitarista. Agora, quem recebe Bolsa Família, o titular do Bolsa Família preferencial numa família, é a mulher.
Por que a mulher? Ora, porque a gente sabe que a mulher sofre determinadas discriminações, que dentro de uma família, você dá esse benefício ao chefe de família, pode aumentar o poder dele sobre uma mulher. Então você inclui aí um elemento de diferença para que a política seja mais efetiva. Existe todo um debate se isso é bom ou ruim, mas isso mostra que esses paradigmas, igualdade e diferença, não são necessariamente paradigmas isolados, que hoje você tem que ter uma visão mais complexa da realidade para lidar com os seus problemas. Muito bem. Aí a gente teve 2013. A gente teve aí o quê? Uns belos 10 anos de glória aí das políticas de ação afirmativa, enfim, de desenvolvimento dentro da esquerda desses movimentos. E, de repente, aparece 2013, aparece essa reação, porque não é só 2013. 2013 parece que ela começa com uma tentativa de tentar levar adiante uma pauta que não é só essa, mas é uma pauta enfim, mais de expansão do ideário igualitário da esquerda. E aí o movimento, na verdade, ele abre uma tampa que aparece um monte de gente que estava fora e que queria exatamente o contrário, que aparece, na verdade, como um protesto contra uma crise de sistema representativo que estava acontecendo. Enfim. E na sequência a gente vê o que acontece em 2014, isso foi a primeira eleição barra pesada de radicalização que a gente teve. 2015 começa o movimento de impeachment. E, ao mesmo tempo, em 2015 e 2016, aparece a extrema-direita, ou a direita radical, o nome que você queira dar, os olavistas, aparece a MBL, aparece Vem Pra Rua, aparece... Você conecta, de alguma forma, o surgimento dessa direita radical a esses avanços? Essa seria uma primeira pergunta que eu queria fazer, e por quê? E outra você acha que o surgimento dessa ameaça, porque afinal eles vão tomar o poder... No governo Bolsonaro, enfim, o governo Bolsonaro acabou, ele está inelegível, mas não sei se é do lugar em que eu estou, mas eu ainda hoje tenho a impressão que durante o dia eu ouço mais o nome Bolsonaro do que o nome Lula, que é o incumbente, quer dizer, parece que ainda tem uma espécie de um vento soprando favorável a essa direita radical. Aí a segunda pergunta que eu faria é como é que fica a pauta do movimento nesse contexto novo? Entendeu? Ele fica na defensiva? Quais são as formas pelas quais ele está tentando reagir? Ele está tentando, acho que tem que se moderar, ele tem que radicalizar, que são dilemas que eu acho que acontecem com quaisquer movimentos nessa situação. Tá. São duas perguntas muito difíceis. Eu sei. Eu ia dizer assim que não disse que ia ser fácil. Eu vou responder a primeira e depois a segunda, mas talvez eu não responda nem a primeira e talvez eu não responda nem a segunda. Eu acho assim, 2013 você tem uma imensa literatura tentando explicar o que foi 2013. Recentemente a Angela Alonso publicou um livro basicamente dizendo, olha, não vai ter explicação mesmo, porque foi um momento de abertura societária e aí emerge todo tipo de movimento reivindicando todo tipo de coisa. É óbvio que dentro desses movimentos de 2013, você tinha grupos que você pode atrelar a essa novíssima esquerda mais diferencialista, crítica da igualdade, assim como você tinha grupos dessa nova esquerda que atrela diferença e igualdade, assim como você tinha grupos da antiga esquerda, né? Preciso dizer que o movimento Passe Livre, que é o estopim disso, é um movimento que demanda passe livre, está longe de ser uma pauta, primeiro, radicalíssima, né? Não é uma pauta muito radical. E é uma pauta ligada a... Sim, mas eram grupos que queriam empurrar, achavam que o governo Dilma era muito mole, muito moderado. Eu me lembro que diziam e tratavam Lula como se Lula fosse o Sarney. Certamente. Que eu tô Quer dizer, tinha disso. Mas eu não vejo junho de 2013 como um momento de saliência desses movimentos sobre os quais a gente está falando. Não estou falando disso. Tá. Não estou me referindo especificamente a eles, não. Tá. Não estou falando do movimento, não estou falando nada disso, não. Tá. Eu estou falando que houve, olhando de longe, um movimento em que a esquerda estava, um pedaço da esquerda estava de saco cheio. Sim, claro. Achando que aquilo era uma pasmaceira, que você tinha que dar um empurrão. E aí aquilo, de repente, levantou uma tampa em que saiu gente muito inesperada e que há muito tempo estava fora da cena política. Perfeito. Não estou discutindo 2013, estou discutindo só que foi a partir dali. Tá. Ali apareceu um movimento, digamos, contra-revolucionário, se eu pudesse chamar assim, né, no sentido clássico da expressão, um movimento de reação, um movimento reacionário mesmo, também com diversos matizes. É só nesse ponto que 2013 interessa, Tá. para mim. E de que forma isso
Eles são uma reação também a essas pautas que para um pedaço da esquerda pareciam que era uma pasmaceira, mas não eram. E qual foi o efeito do surgimento dessa extrema direita, se teve, sobre os movimentos tal como eles vinham se desenrolando e agindo até essa época? Ou até pelo menos até 2018, não sei. Bom, não sei se eu entendi sua pergunta, mas... Eu quero dizer, você afetou? Eu acho que afetou. É isso. Não, afetou de muitos modos. Por exemplo, pós 2013 você tem um fortalecimento do que se chama de feminismo negro no Brasil. Então a ideia de que movimento negro e movimento feminista não dão conta da pauta das mulheres negras, por exemplo. Então isso também foi visto como fragmentação, né? A reação ao feminismo negro veio, às vezes até dos próprios dois movimentos, dizendo assim, olha, você está tentando fragmentar o movimento feminista, está tentando fragmentar o movimento negro. Mas o feminismo negro, basicamente, muito jovem, inclusive desse período, vai dizer, não, olha, as mulheres negras têm problemas específicos de desigualdade, sofrem opressões específicas que as mulheres brancas não sofrem, que os homens negros não sofrem. Então, isso justifica organizações próprias, pautas próprias, etc. Na minha opinião, ainda numa chave de diferença para a igualdade. Uhum. Eu poderia falar de vários outros movimentos desses que surgem. Todos esses movimentos, isso é uma coisa muito interessante, pelo menos dessa parte chamada de, entre aspas, identitária, são movimentos que, historicamente, no Brasil, são muito próximos do Estado, ainda que sejam distantes da política formal. Uhum. Ou seja, são movimentos que conseguem avanços via pressões sobre autarquias específicas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, etc., ou judiciais, por exemplo, né, casos importantes no STF foram julgados sobre células-tronco, aborto, enfim, diferentes coisas. Mas são distantes da política representativa no sentido de que eles sempre reclamaram que não tem espaço nos partidos políticos. E os partidos políticos sempre dizem que eles não ganham eleições. Uhum. Então você tinha que é o tema de um dos seus artigos aqui, né? Que é o tema da raça dos ineleitos, isso. Exatamente. Uhum. Então, o que acontece o que acontece antes de 2013, por assim dizer, é que esses movimentos vão estabelecer teias e ligações muito profissionais e especializadas com o Estado para fazer avançar suas pautas. Sim. Depois de 2013, e mais dramaticamente depois de 2018, o Estado vai se fechando para essas pautas. E esses movimentos vão pensando assim, e aí, como é que agora a gente faz para conseguir avançar as nossas pautas? Existem várias soluções, mas a que mais me interessa, que é foco do artigo e de outros artigos, é esse retorno à política eleitoral. Então não é que esses movimentos estejam distantes dos partidos, quase todo mundo é filiado a algum partido, sim, e etc. Mas eles entendem que essa relação direta com o Estado dependia de governos democráticos, com alguma abertura a isso. Que não é só governo Lula, não. É governo FHC também. Sim. E até antes, um pouco. Então, na verdade, isso leva a uma volta às eleições. Não volta às eleições no sentido, agora a gente vai concorrer em massa. Mas a gente precisa entender que as eleições são um momento importante para constituir lideranças e, quem sabe, fazer essas lideranças assumirem posições de poder. E aí a gente vê, primeiro, um crescimento importante das candidaturas de mulheres, negros, mulheres negras. A gente não vê grandes mudanças em termos de resultados eleitorais, mas vê algumas mudanças. Então, a cada eleição sobe meio pontinho percentual. Então, existe uma melhora nesse sentido. E existe uma recolocação de todo esse debate agora no âmbito da política formal. Agora, isso é o cômputo geral, mas se você observar, por exemplo, partidos como o PSOL, que são partidos... O PSOL é um partido relativamente novo, né? O PSOL tem uma trajetória de aumento da presença de mulheres negras muito intensa. O PT já tem uma trajetória mais antiga, você tinha a Benedita, outras lideranças, mas você tem... esse tabuleiro está se mexendo. E o avanço da extrema-direita no Estado, ela produz isso, ela produz esse fechamento que gera politização. Tem outros dois eventos que ajudam nessa politização. Um deles é o assassinato brutal da Marielle Franco. Politização barra partidarização. Politização barra partidarização, ou eleitorificação, né? Porque, então, há um enquadramento de que quando uma liderança feminina negra emerge e ela tem as condições de se tornar uma liderança unificadora, porque a Marielle tinha muito essa característica, ela é eliminada, nesse caso literalmente, logo no seu início.
E um outro movimento que vem de fora, mas reverbera no Brasil, é o brutal assassinato do George Floyd, Sim. que fortalece nos Estados Unidos o movimento Black Lives Matter, que tem uma ligação com a política eleitoral, e que aí quando isso chega no Brasil via diferentes tentáculos, ou diferentes caminhos, isso faz assim, olha, as eleições importam e a gente precisa voltar para isso. As eleições desse ano serão fundamentais para a gente entender várias coisas. Eu acho que a gente vai ter as eleições mais importantes das últimas décadas, talvez. Para municipais. Municipais, o que é estranho, né? Porque as eleições municipais não são vistas assim como algo... Mas desse ano vai ser para a gente poder ver o termômetro de... Exatamente. Para que lado o vento está soprando, né? Então, mesmo porque as últimas eleições municipais foram pandêmicas, né? Então, nada do que aconteceu ali a gente pode detectar tendências, porque foi tudo muito extemporâneo e etc. Então, além de uma eleição que vai ser vista como uma eleição de avaliação do governo, e de avaliação desses novos arranjos e de avaliação da força da extrema-direita, é uma eleição que vai ser vista como em que medida os avanços eleitorais da população negra, feminina e etc., estão penetrando na base das eleições, que são as eleições municipais. Pois é, e essa me leva a uma pergunta, não digo que seja a última, né, mas por lógica, assim, seria a última, que é a de, se os resultados não forem positivos, de que forma isso pode se refletir no movimento? Porque eu tenho a impressão que pode estar errada, porque tem uma impressão historicamente lógica, mas enfim, a história também não é sempre muito lógica. De que num mundo como o atual, que está se tornando cada vez mais nacionalista, mais fechado, mais autoritário, mais estatista, menos cosmopolita, menos de tendência cada vez menos a abrigar a diversidade pela diversidade, por exemplo. Né? Em que você tem o retorno de uma centralidade da ideia de Estado-nação. Está havendo que deve ter uma tendência dentro da esquerda a crescer uma crítica. Assim, a esquerda tradicional tem um lado dela, eu não vou dizer que era stalinista, tá? Mas tem um lado dela que vai voltar a ter uma pauta nacionalista mais forte, eu imagino. E que vai voltar a essa história de que isso aí é tudo frescura. Né? Que isso aí é tudo... Porque o importante é a classe, é importante a nação, olha para fora o que está acontecendo, entendeu? A pergunta é, já está havendo esse tipo de crítica? Ela é significativa? Ela é grande? Ela é pequena? Ela está encolhendo? Ela tende a crescer? Como é que você acha que dependendo se os resultados das eleições forem negativos, isso pode refletir no futuro? Eu acho que já está havendo, também não sei dizer se é significativo. Então, se a gente pensar, por exemplo... Não tem mensuração disso ainda? Tem mensuração possível, não tem mensuração feita, né? Claro. Pensando, por exemplo... sei lá, esse mundo de uma esfera pública, TikToker ou Twitteira, você tem perspectivas muito interessantes nesse sentido e muito curiosas. Eu vejo também de um modo mais complexo. Então, se a gente pegar alguns desses intelectuais, sei lá, eu estou pensando aqui, vamos pensar, Jones Manuel, por exemplo. Jones Manuel é um influencer, foi membro do Partido Comunista Brasileiro, candidato, se eu não me engano, a prefeito de Recife, tem lá os seus seguidores, etc. É um homem negro e que traz esse debate profundamente nacionalista e profundamente marxista para as esquerdas. Basicamente, ele faz uma leitura de que as esquerdas pegaram o caminho errado, etc. O Jones Manuel é um cara que tem uma leitura muito aprofundada do marxismo negro. Então, ele já não entra nesse debate com uma noção de Estado-nação tão chapada quanto essa do passado. Ele já vai fazer uma interpretação marxista da discriminação racial ou do racismo. É nacionalista, inclusive é muito elogioso quase sempre em relação ao Brizola, por exemplo. Sim. É eventualmente acusado de stalinista, é eventualmente acusado de pró-China e etc e tal. Mas, ou seja, ele se encontra nesse seu vislumbre. Mas eu não estava pensando que necessariamente deveria ser um negro. Você pode pegar uma crítica do sujeito assim, que às vezes chega ao ponto que você não sabe nem se o cara é de esquerda ou de direita mais. Aldo Rebelo. Não, mas tem... Eu estou falando desse pessoal que que a esquerda tem que se chinesar. O Aldo Rebelo era o outro exemplo que eu ia dar.
né? É um cara que se diz comunista, de esquerda. Aquele pessoal que estava dentro do PDT, que estava infiltrado, que era a Nova Resistência. Tem de tudo, tem de tudo. Você tem, por exemplo, sei lá, um novo movimento social-democrata, por exemplo. Eu não vou ficar citando nomes, né? Porque, enfim. Sim. Mas um grupo de economistas bem à esquerda, sei lá, será que vai citar nomes? Eduardo Moreira, por exemplo, que propõe uma visão, eu diria, de não sei se eu posso chamar socialista ou social-democrata radical, e que está pensando a nação. De um lado, eu não sei dizer, está despontando. Se é significativo, se vai ser significativo, a gente não sabe. Desse lado, que estão esses atores, eu acho que todos eles têm alguma sensibilidade um pouco maior e uma complexidade bem maior em relação a lidar com essas pautas. Sexualidade, gênero, raça. Agora, existe uma outra que eu confesso para você que dentro da esquerda, que eu não vejo como tão fortalecida ou se fortalecendo, que talvez o melhor exemplo seja meu Deus, você acabou de falar o nome, me deu branco. Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo. Então, o Aldo Rebelo hoje desponta... Mas eu acho que seja nem liderança, né? Difícil, né? Não, talvez seja nem mais de esquerda. Isso é só um símbolo de alguma coisa ali que está resgatando. Então, eu acho assim, em termos lógicos, como você disse, a história nem sempre é lógica, eu acho que vão surgir essas perspectivas. Um novo nacionalismo de esquerda que queira simplificar esse debate, fortalecer o Estado, se antenar numa espécie de tendência global. Isso pode ser feito incorporando, reexplicando ou retraduzindo essas clivagens raciais, de gênero, sexuais, no âmbito de uma nova teoria geral, digamos assim, ou isso pode ser feito simplesmente pela negação. Um cara como Aldo Rebelo não tem complexidade, assim, não. Isso daí tudo... agora, o que vai se tornar mais significante ou menos significante... você sabe que cientista social, tirando você, não prevê bem as coisas, né? Prevê bem o passado. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Mas é difícil. Mas você acha que vai ter lugar para alguma coisa assim do tipo Guerreiro Ramos, entendeu? Que você consegue tratar, uma coisa atualizada, você consegue tratar a questão racial dentro de um quadro de nacionalista instrumental, alguma coisa assim? Não sei se vai rolar, mas que estão tentando, estão. Nunca se republicou tantos livros do Guerreiro, né? Então, a gente que era admirador do Guerreiro... continua sendo. Antes de ser modinha, a gente ficava ali batalhando e desistimos várias vezes de republicar o Guerreiro. E agora, redução sociológica, Zaha publicou um compilado, esses atores e autores estão comentando, então eu acho que existe uma demanda em relação a isso. Mas naquele tempo, faz quase 10 anos já, será que eu dizia assim, esse é o cara do futuro, esse é o cara... O problema é que para esse ser o cara do futuro, ele é rigorosamente um cara do passado. Ou seja, para ele se tornar um cara do futuro, precisa de um retrabalho em cima dele. Sim, você tem que adaptá-lo, né? Atualizá-lo. Esse retrabalho está sendo feito. Se ele vai sair de pensamento à ideologia política bem-sucedida, isso eu acho que a gente está curioso aí para saber. Mas eu ainda acho, como você mesmo disse, a gente está falando ainda muito mais de Bolsonaro do que de Lula, né? Então a gente ainda está nas cordas. É isso. E a gente entende... que o momento que o Brasil vive é um momento civilizatório. Qual é o pacto civilizatório? Não importa quem é de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita. A gente tem que fazer um pacto com o governo que aí está para que ele civilize, digamos assim, a democracia. Traga de volta a democracia para a gente começar o jogo de onde veio. Agora, quanto tempo isso vai durar, se isso vai dar certo, se não vai dar, e se isso vai dar margem para outras ideologias políticas... É algo que está tudo em suspenso, tem tudo borbulhando ainda, né? Eu acho que tem tudo borbulhando. Quem quiser encontrar tudo na internet, vai encontrar. Agora, se é significativo ou não... A questão em aberto. É uma questão em aberto. E o futuro vai responder, né? Pois é. Que coisa, né, essa conversa, né? Complexa. Complicada, né? Achei complicada. Muito difícil. Vou ter que estudar. Chegamos ao final desse episódio de Diálogos com a Inteligência. Obrigado, Luiz Augusto, por ter aceitado esse convite para falar sobre esse assunto tão importante, complexo e polêmico, com a sua visão riquíssima e original. Recomendo aos nossos espectadores que visitem o site da revista Insight Inteligência, www.inteligência.insightnet.com.br, que possui mais de 1000 artigos acadêmicos sobre os temas mais pulsantes escritos sobre os nossos maiores pensadores brasileiros. E nos sigam nas redes sociais. Recomendo também que assinem as newsletters da Insight Inteligência do Meio. Tem a versão gratuita e tem o Meio Premium para assinantes,
que colaboram com o jornalismo do meio e fazem crescer esse e tantos outros conteúdos dos nossos canais. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Não deixem de ver e ouvir os episódios semanais de nosso programa, que ficam gravados no YouTube do canal Meio e nos streamings de áudio da revista Inteligência. E até o próximo diálogo, mas é só com os inteligentes. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site